na tua vida. E Ele vai usar esse propósito para te incluir nesse projeto. Amém? Aí olha para ele e pergunta assim: você crê? Pergunta para ele: você crê? Aí pergunta assim para ele: você tem paciência para esperar? Hoje Deus ele vai tratar a gente, né? Ele me tratou bastante. Ele disse: vai, hoje eu vou pregar hipocrisias. Tá amarrado, irmão. É porque assim, ó, a gente é ansioso, né? Somos ansiosos. Quem me conhece, a minha mãe, eu passei a minha infância ouvindo a minha mãe dizer: a Vanessa ansiosa, a Vanessa ansiosa, a Vanessa ansiosa. E depois, hoje eu grudo em Deus, leio a Bíblia, apanho do Senhor, choro nos pés dele, mas a minha ansiedade ela tem que ser lançada aos pés do Senhor, amém? Amém. Então abre a tua Bíblia lá em Gênesis 21. Essa aqui é minha. Primeiro livro da Bíblia, irmão, facinho, né? Diz assim: o nascimento de Isaque. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus. Repita comigo: na época fixada por Deus em sua promessa. Amém? Pode se sentar. E essa palavra, Deus, Ele não tinha revelado ela ainda para mim, mas como eu tô focada no livro de Gênesis, estudando sobre o livro de Gênesis, me chamou a atenção. Só que eu não parei para estudar essa parte. E hoje, quando a pastora me mandou uma mensagem para mim, se eu tinha uma palavra, eu disse: amém, pastor, eu tenho. E aí eu fui, procurei, eu olhei ali, eu disse: não, mas não é isso. Aí fui, os teimosos, né? A gente quer brigar com Deus, a gente quer fazer da nossa vontade, do nosso jeito. Peguei meus cadernos, que eu tenho minhas pregações anotadas, eu fui aqui, aí fui para o Novo Testamento, aí voltei. Aí Deus disse: volta lá, abençoada. Deixa de ser preguiçosa, que eu tenho uma mensagem nova para te dar. Eu disse: amém, Jesus. E como eu falei para vocês, eu sou ansiosa, tenho problema com ansiedade, mas eu luto contra ela, amém? Para não ser dominada por ela. Eu acredito que eu não estou sozinha aqui nessa noite, amém? Amém. E hoje em dia, a nossa vida, ela é tudo muito prático. A gente quer tudo para ontem. Não é assim? A gente faz uma compra na internet, já corre lá para ficar, né, pesquisando para ver o código de rastreio. A gente faz os atendimentos ali no WhatsApp, o cliente comprou ontem, hoje ele já quer saber onde é que está o sapato. E assim é comigo, e assim é com você. A gente vai ouvir um áudio demorado, o que a gente faz? Velocidade 2. Aí hoje tu consegue até acelerar o vídeo, não é assim? O Wagner, ele assiste uns cursos, e eu digo para ele: meu Deus, como é que tu tá conseguindo absorver alguma coisa? Que ele assiste tudo na velocidade rápida. Quer ver outra coisa para deixar a gente ansioso? Semáforo. Aí a primeira pessoa da fila não avança, já abriu o sinal e fica ali: ô abençoado, anda com esse carro. A gente não tem paciência para mais nada, não é assim? É só eu? Não, né? Então, gente, e Deus, trazendo para a palavra dele, quem acredita que Deus tem uma promessa na tua vida? Eu creio que Deus tem uma promessa na minha vida. Só que às vezes a gente não tem paciência e é consumido pela ansiedade e não consegue esperar em Deus. Não consegue esperar Deus fazer, porque como a gente leu aqui, Deus ele deu o filho para Sara no tempo que ele determinou. Ele falou: ó, eu vou dar, mas ele não deu a data. E é assim na minha e na tua vida: eu vou te abençoar, eu vou fazer algo na tua vida. Mas ele não estabeleceu o dia, ele não falou para ti o dia, até porque ele não é obrigado. Amém? E Deus, ele faz uma promessa para Abraão. Ele diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar, e eu vou fazer de ti uma grande nação. Nesse tempo, a Bíblia vai dizer que quando Deus ele faz essa promessa para Abraão, ele já era velho, Sara também já era velha, e Sara era estéril.
Sara não gerava. Ou seja, quando Deus ele faz uma promessa na nossa vida, nem sempre a situação é favorável. E aí a gente tem dificuldade de acreditar, porque a gente olha, a nossa vida está um caos. A gente diz, como assim? Deus vai fazer isso na minha vida, mas olha como que tá. Como que eu vou gerar um filho se eu sou seca? Eu sou estéril. Meu marido é velho. Como que isso vai acontecer? E aí a gente fica ansioso. E a gente fica cheio de medo de não acontecer. E aí a gente quer dar um jeitinho para Deus, amém? No capítulo 12, Deus chama Abraão e ele faz a promessa para Abraão, que ele vai ser pai de uma multidão. Para ele ser pai de uma grande nação, ele teria que ter filho, amém? Amém. No capítulo 13, Deus reafirma a promessa para Abraão. Quando Abraão ele se separa de Ló, Deus aparece para Abraão e fala, ei, conversa com ele, eu vou fazer de ti uma grande nação. Vai lá e faz de novo a promessa para Abraão. No capítulo 15, Deus vai e fala com Abraão. Abraão ele volta de uma batalha e Deus fala, ei, Abraão, né? Não fique com medo, eu estou contigo, eu sou teu escudo, eu sou tua força. E Abraão já ansioso e já não querendo mais esperar pela promessa, coloca Deus na parede. Deus está ali falando para Abraão que está com ele, ele está, e o filho que tu me prometeu, cadê? Até agora nada. Deus diz, calma Abraão, eu vou te dar o teu filho. Deus começa a contar para Abraão coisas que vai acontecer lá em Êxodo, coisas que vai acontecer com Moisés, anos luz à frente, porque o nosso futuro a Deus pertence. A gente fica ansioso aqui no nosso presente, pensando, Deus me fez uma promessa, e será mesmo que Ele vai cumprir? Já está escrito. Deus já falou que vai fazer, já está pronto, lá no futuro Ele já fez. Quem crê nisso? Eu creio nisso. Quando Deus ele faz uma promessa para a minha vida e para a tua vida, lá na frente já está pronto. A gente precisa passar pelos processos para chegar o dia da promessa. Amém? Aí, ali no capítulo 15, Deus afirma de novo para Abraão. No capítulo 16, quem perde a paciência? Sara. Aí Sara, cheia da razão, ela pega e fala assim para Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Deus ainda não havia mudado o nome dela. Aí ela olha para a situação e ela diz, já que Deus não tem condições de resolver o nosso problema, eu vou resolver. Porque Deus, ele, já que ele não conseguiu fazer, eu vou resolver. Só que Sara, ela não entendia o significado do propósito. Porque como eu falei aqui no começo para vocês, Deus ele tem um projeto. E Ele coloca uma promessa e um propósito na nossa vida para que esse projeto de Deus se cumpra. Ou seja, a promessa é de Deus. O propósito é de Deus. Ele vai me incluir. Mas eu não sou dono do propósito. Eu não sou dono da promessa. Sara queria o quê? Que ela desse a família para Abraão. E não era isso que Deus havia falado. Deus disse, eu vou dar. Eu vou dar. É meu. O projeto é meu. Vocês vão fazer parte, mas o projeto é meu. E se o projeto é de Deus, vai acontecer. Não tem como não acontecer. E ela indignada fala para Abraão, já que Deus não dá conta mesmo de resolver o problema aí que, pega aí a minha serva Agar, deita com ela, faz um filho nela, porque assim eu vou ter uma família. Sara, sem paciência, movida por ansiedade, e Abraão já desesperado, não tendo mais paciência para nada, uniu o útil ao agradável, foi lá e obedeceu a mulher. Deitou com Agar. Aí, as consequências da gente querer dar um jeitinho para aquilo que Deus disse que ia fazer, mas não chegou o tempo dele, porque ali vai dizer, e eu repito, no tempo que Deus determinou. Ele estabeleceu. É no tempo dele.
A gente fica ansioso, como eu falei aqui, a nossa vida é movida por coisas rápidas, coisas práticas, e a gente não tem paciência para esperar. A gente quer para ontem. Deus prometeu, mas eu não estou vendo acontecer. Quando Sara falou para Abraão isso, já fazia 10 anos que Deus tinha prometido um filho para Abraão. Já fazia 10 anos que eles estavam esperando. Aí eu olhei para a Bíblia e eu disse, puxa, mas que mulher chata. Não tem paciência para nada. Aí Deus disse para mim, não se enxerga. Não é assim? Por isso que eu amo a Bíblia. Por isso que eu digo eu sempre que eu posso, eu digo, irmão, leia a tua Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, ela te corrige. Deus, eu aqui indignada com Sara, e Deus diz, olha aí tu, ansiosa, não consegue descansar. E é assim na nossa vida, irmão. A gente precisa confiar em Deus e confiar que a promessa vai se cumprir. Nós não temos paciência para esperar, e Deus está dizendo nessa noite, descansa em mim. Eu sou o Deus que prometo e eu sou o Deus que cumpro. E eu estou no meio do processo para te fortalecer, para que a promessa se cumpra. Ele vai estar comigo e Ele vai estar contigo, e nós precisamos crer e nos apegar nisso. Aí aqui, Abraão vai e obedece a mulher, deita com Agar. E quando Agar engravida, ela já começa a se achar. Porque a minha senhora não pode dar um filho para o meu senhor, eu posso, então eu sou a grandona. E ela começa a se achar para Sara. Sara fica muito brava. E aí ela bota de novo Abraão na parede. Abraão, já não aguentando mais nada, diz, te vira. Resolve, faz o que tu quiser. Te vira aí tu e ela. E ela começa a oprimir. E Agar foge. Quando Agar foge, ela está grávida. Um anjo encontra ela no meio do caminho e diz, volta. E vai lá, se sujeita a tua senhora e fica lá. Aí sabe o que Deus disse pra mim? Ele disse pra mim assim, Vanessa, quando eu mandei Agar voltar, eu estava dizendo para Sara e para Abraão, eu mandei tu engravidar ela, eu mandei tu se deitar com Agar, eu falei que era dela que ia vir o teu filho, vocês foram ansiosos, meteram os pés pelas mãos, vão arcar com as consequências sim, vai criar o filho, vai suportar a mulher grávida, vai sim, e é isso que Deus faz com a gente. Não é porque nós viemos para a casa de Deus, não é porque nós adoramos a Deus, que se nós fizermos algo que foge do propósito de Deus, nós não vamos ter que arcar com as nossas consequências. Deus, Ele nos corrige, amém? Lembra de Davi? Quando Davi pecou contra Batseba, engravidou ela, botou o marido dela para morrer na batalha, veio um profeta e disse para ele, o teu filho vai morrer. Davi fez de tudo. Davi orou, Davi jejuou, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi teve que pagar pelo pecado dele e o filho dele morreu. Deus, Ele nos cobra aquilo que nós fizemos, não importa. Mas isso não significa que a promessa não vai se cumprir, amém? Porque Ele nos dá a oportunidade de todo dia nos redimir. Ele nos dá a oportunidade de todo dia nos consertar. Então, nasce Ismael, filho de Abraão com a concubina. Não, ela não era concubina, ela era só serva. E no capítulo 17, depois de Ismael já ter nascido, Deus volta. Gente, eu contei, Deus ele aparece 5 vezes para reafirmar a promessa que Ele tinha na vida de Abraão. E não é assim que Ele faz com a gente? Todas as vezes que a gente vem para o culto, hoje é mais um dia que Deus está reafirmando uma promessa que Ele já fez na tua vida, amém? Faz 10 anos que eu voltei para a igreja, que eu me reconciliei com Jesus, e todos os dias, na palavra dEle, num louvor que eu escuto, numa palavra na igreja, Deus reafirma a promessa que Ele fez na minha vida. Amém? E Deus aqui o tempo inteiro para Abraão, calma. E aqui no capítulo
17, Deus vai e fala para Abraão de novo. Depois de ele já ter Ismael, Deus fala: Abraão, eu vou te dar um filho, mas presta bastante atenção, ô cabeçudo. O filho que eu vou te dar é com a tua mulher. Sara vai gerar. É ela que vai dar à luz a esse filho. Sabe o que Abraão fez? Abraão tinha 100 anos, Sara tinha 90. A Bíblia diz que ele caiu de joelho, riu por dentro e disse: como assim? Eu tenho 100 anos, a minha mulher tem 90, já nem gera mais, já nem tem mais a possibilidade. Quer saber de uma coisa, Deus? Permita que Ismael seja meu herdeiro. Sabe assim, não aguento mais. Não vai chegar a promessa. Deixa assim como está mesmo. Não tem mais esperança. Não tem mais fé. Não crê mais no Deus que chamou. Não crê mais no Deus que provou. Porque Deus, ele provou o tempo todo para Abraão que estava com ele. Não crê mais. Não acredita mais. Perdeu as forças. Perdeu a esperança. Deixa assim como está mesmo, Deus. Nem perde mais o teu tempo, que isso aqui já é tempo perdido. E Deus diz: não, meu querido, pera, eu vou te dar. Eu vou te dar, te acalma. Vai chegar a tua promessa, vai chegar o teu filho. Calma. É isso que Deus está dizendo para mim, para você nessa noite. Para de ficar ansioso. Para de ficar preocupado. Aquilo que eu te prometi, eu vou fazer. Descansa em mim. Deus estava dizendo para Abraão: descansa, Abraão. Sabe, Deus, eu acredito que Deus, ele não nos julga pelo nosso cansaço e pela nossa ansiedade. O problema não é nós ficarmos preocupados. O problema é nós querer agir no lugar de Deus. Porque preocupados é a nossa humanidade, irmão. Nós somos movidos por sentimentos e Deus sabe disso. Deus não exige que nós sejamos igual a Ele, Deus igual a Ele. Não, nós somos seres humanos. Somos movidos por sentimentos. E Deus sabe, Ele entende isso. Só que quando nós nos precipitamos, nós estamos demorando de alcançar a promessa. Sabe? E Deus falou assim comigo, quando Sara, ela coloca Abraão na parede para ele ter um filho com Agar, Deus falou assim: existe um problema muito sério em você estar com uma pessoa que não crê no propósito que Deus tem na tua vida. E eu não estou falando apenas de relacionamento, eu estou falando das amizades que cercam a gente. A pessoa, ela não crê. E a pessoa que ela não crê e ela está ali do teu lado, ela acaba fazendo você desistir também de acreditar na promessa. E foi o que Sara fez com ele. Sara não cria. Sara, ela não se incluía na promessa junto com Abraão. Ela dizia: já que Deus não me deu, então eu vou pegar e eu vou fazer a minha serva ter, e eu vou dar uma família através dela. Ela não conseguia entender que ela estava inclusa no meio da promessa. Nós precisamos sempre ter pessoas ao nosso redor que crê, que acredita nas promessas que Deus tem para a nossa vida. Pessoas que vão nos motivar no momento em que nós estivermos já cansado, no momento assim que a angústia bater, no momento que a gente pensa: não, eu acho que não vai mais acontecer, já faz tanto tempo que Deus prometeu. Deus, ele coloca pessoas assim no nosso caminho. E a Bíblia vai dizer que quando, lá no capítulo 18, mais uma vez Deus se apresenta para Abraão e fala mais uma vez sobre a promessa. Nesse momento Sara está espiando. Pensa numa mulher que se fosse, fosse a gente, já tinha dito uma mulher. Aí Sara riu. Sara não acreditou, porque Deus disse: vai ser ela, Abraão. Sim, vai ser ela. Deus fala bem assim: sim, vai ser ela. Aí Sara riu. Aí Deus disse: por que você riu? Ela disse: eu não ri. Você riu sim, teimosa. Para de temar com Deus, irmão. Descansa nele. A gente é teimoso, a gente é ansioso, mas não seja, descansa no Senhor. Por isso que eu disse, é a importância da gente ler a Bíblia, sabe? Porque assim, Deus, ele se revela na Bíblia. Ele tanto nos coloca no colo, nos traz paz, como Ele nos corrige, como Ele nos conserta. Amém? E lá no capítulo 21, Isaac nasce. A promessa chegou.
A promessa tão esperada chegou. E sabe o que Deus falou para mim? Se Abraão e Sara fossem novos, cheios de vigor, né? Se Sara não fosse estéril, se fosse algo tudo perfeito para eles ter um filho e o filho viesse, a glória não seria de Deus. Seria só mais um casal que teve um filho. Quando a promessa ela chegar na nossa vida, vai ser dessa forma. Tudo que Deus, é aquilo que eu falei no começo para vocês. O projeto ele é de Deus. E quando a promessa se cumprir na tua vida, é para a glória de Deus. É para a glória dele. A família que Deus te der é para a glória dele. O ministério que Deus te der é para a glória dele. O trabalho, o emprego que Deus te der é para a glória dele. Tudo o que Deus colocar na minha e na sua mão, os propósitos e os projetos de Deus, é para a glória de Deus. Deus disse para Abraão, eu vou te dar um filho e de você será uma grande nação. De quem que é essa nação? É de Deus. É o povo de Deus. É o projeto que Deus tem. Somos nós estamos aqui. Amém? Mas é dele. Lembra quando o anjo apareceu para Maria e disse, você vai ter um filho e o nome dele vai ser Jesus e ele vai ser grande, vai ser o rei, e ele tem um propósito e ele vai ser o Deus e falou um monte de coisa para Maria. Jesus nasceu. Depois de 12 anos, Maria perde Jesus no templo. Quando Maria começa a procurar desesperada Jesus, ela chega, Jesus está lá ensinando no templo. Jesus está lá dando aula no templo e ela chega e ela questiona Jesus, ela diz, meu filho, como você teve coragem de fazer isso? Você não vê que você deixou eu e o seu pai preocupado? Ele olha para ela e diz assim, ei, tu não sabia que foi para isso que eu vim para o mundo? Deus me deu para ti, mas o propósito é muito maior. É para isso que eu estou aqui. Foi para isso que eu vim. Aquilo que Deus colocou na tua mão, na minha mão, é para a execução da glória dele, do projeto dele. E Deus, ele conta comigo e ele conta contigo para que esse projeto, para que tudo o que ele declarou aconteça. Mas nós precisamos descansar no Senhor. Amém? Se coloque de pé nesse momento. Que Deus possa te renovar nessa noite, assim como ele me renovou, assim como ele me renovou nessa tarde.